Boa noite, meus amigos, boa noite. Estamos aqui novamente, eu e Dona Lúcia Boba, para mais uma noite de Evangelho e orações com vocês. Vocês estão bem, gente? Boa noite. Lu, eu vou ver quem já está aqui dando um oi pra gente, tá bom? Vai lá, boa noite, Ó, gente. a Cida Ormondi já está aqui. Deixa eu ligar aqui o meu acompanhamento lateral aqui para ver se está tudo bem com a nossa transmissão. Não é esse. Já estão aqui, a Bom, vamos lá. Cida, o Daniel, vai lá. A Cida Ormondi já está aqui com a gente. Oi, Cida, boa noite. Daniel Pascoal também já está conosco. Boa noite, Daniel. A Elka Capal também. Oi, Elka, boa noite. Rogério Viviane. Eu perdi aqui. Oi, Rogério, boa noite para você. Reinaldo Pasqualini também está aqui com a gente. Boa noite, Reinaldo. O Marcelo Aboba. Conhece, Lu? Esse é meu filho. Esse é meu Eu filho. sei. Ô, Marcelão, boa noite para você aí, viu? A Silvana Colombara já está aqui com a gente também. Boa noite, Silvana. Claudiomir Laza, boa noite, Claudiomir. Úrsula Sanches já está aqui. Oi, Úrsula, boa noite. O Clóvis Badaró também já chegou. Olha a dona Elka mandando um sim aqui. Daiane Melo. Daiane, boa noite para você. A Beth também já está aqui com a gente. Oi, Beth, boa noite. Renato Manfredi, Renatão, boa noite para você. Cláudia Carreira. Você está perguntando se a gente está bem. Eu estou bem. Domingo de Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida. Né? Um domingo muito abençoado para a gente. Né? Aqui estamos na Seara de Mestre Jesus. Um domingo importante, marcante para nós. Né? Dia de Nossa Senhora Aparecida. É o dia que a gente comemora aí Nossa Mãe Santíssima. E vamos fazer uma palestra muito legal que a Lúcia preparou hoje. E depois eu vou fazer vibrações para vocês, tá bom, gente? Ó, a Isabel também já está aqui com a gente. Oi, Bel, boa noite, tudo bem? O Rogério Viviane fala tudo bem. A Lúcia já chegou também. A Luciana Campagnoli chegou. Oi, Luciana, boa noite. Joaquim Quesada também, boa noite, Joaquim, você está bem? É isso, pessoal, vamos chegando aos pouquinhos, vão deixando seus likes, estamos só começando essa live aqui na abertura. Eu vou passar a palavra para a dona Lúcia, que vai fazer a palestra de abertura, a prece de abertura e depois a palestra. Eu vou ficar aqui durante a prece, tá bom, Lu? Aí na hora da palestra mesmo eu ponho só você, tá bom? Ó, a Clara também já chegou aqui. Oi, Clarinha, boa noite para você. E a Cleusa Almeida também já está chegando. Vamos chegando, pessoal, vamos se acomodando. Fiquem confortáveis aí. Tá todo mundo no horário, não tem pressa. E vamos lá. Lu, a palavra é toda sua, manda ver. Vamos lá. Muito boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos essa noite gostosa. Não está frio, não está calor, mas como o Thales disse, foi uma noite, um dia, né? Muito abençoado, né? Dia das Crianças junto com Nossa Senhora Aparecida é tudo de bom. E o dia estava muito agradável mesmo, né? Mas vamos lá, gente. Nosso tema da noite deixa eu só ver o nome novamente aqui, Novos Atenienses. E para a gente estar começando, então, essa palestra, eu vou fazer a abertura da nossa noite e eu trouxe, dentro dessa proposta, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que chama-se Meu Reino Não É Deste Mundo, porque eu acho que tem a ver com esse texto muito interessante que foi passado para nós, né? Então, os dizeres são assim. Pilatos, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu aqui não caísse nas mãos dos judeus. Mas, por enquanto, meu reino ainda não é daqui. E Pilatos lhe perguntou: Então você é rei? E Jesus lhe respondeu: Você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que segue a verdade
ouve a minha voz. E aí eu trouxe uma pequena explicação muito interessante, que diz o seguinte: por essas palavras, Jesus diz claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra. Em todas as oportunidades, ele se refere a esse grande princípio. Sem a vida futura, a maioria de seus ensinamentos morais não teria nenhuma razão de ser. Muitos não entenderam o que Jesus falou e acharam que ele estava só se referindo à vida presente. Por não acreditarem na continuação da vida após a morte, não conseguiam entender a vida futura, até sendo ingênuas as suas palavras. A vida futura pode ser considerada como o principal ensinamento de Jesus, e por isso foi colocada no início dessa obra. Ela deve ser a meta de todos os homens. Somente a continuação da vida pode explicar as grandes diferenças que existem entre os homens aqui na Terra e fazer com que a justiça de Deus se cumpra ao longo do tempo. Então, vamos iniciar, né, essa noite nos preparando para esse evangelho, né? Nossos olhos, trazendo amor no coração, trazendo serenidade, um corpo tranquilo. E vamos agradecer por essa noite termos a possibilidade de aqui estarmos juntos, agradecendo pela vida, pela possibilidade dos aprendizados que nos são trazidos, agradecendo pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelo nosso alimento, pela nossa roupa, pelo nosso trabalho, pela nossa família. Agradecendo por todos os aprendizados que chegam até nós, que de alguma forma são eles que nos fazem evoluir. E vamos agradecendo nesse plano espiritual que sempre conosco está, nos inspirando, nos amparando, nos iluminando. E vamos nos preparando para ouvir o que viemos buscar. Que nossa mente, nossos corações e nossos espíritos estejam preparados para o aprendizado dessa noite. Que o Mestre Jesus nos envolva e nos ampare, agora e sempre. Que assim seja. E agora, gente, vamos falar um pouco sobre esse tema, né, que trouxe para nós a ideia de que quando Jesus, né, quando Paulo, né, dentro do primeiro texto que a gente recebeu, quando Paulo vai fazer uma preleção, né, sobre a vida como ela era, e na hora em que ele falava para as pessoas que estavam ouvindo que a nossa vida não se resumia ao que estava aqui, todos davam risada dele, todos achavam graça, né, do que ele estava falando. E depois, ao ler esse pequeno texto também, trouxe muita clareza do quanto é muito fácil a gente ser um espírita dentro do centro. O que significa isso, né? Que a nossa vida aqui na Terra, ou encarnados nesse momento e nessa encarnação, ela está muito ligada àquilo que a gente veio aprender e nem sempre está, nem sempre não, realmente não está vinculado a esse momento da nossa história. Quantas e quantas vidas pregressas, né, ou passadas que nós não tivemos e da qual muitos aprendizados a gente trazem de lá. Mas a gente pode ter uma vida regrada, uma vida tranquila, uma vida acertada, uma vida em que nada justificaria alguma patologia, alguma doença, e no fim das contas a gente desenvolve uma doença sem saber onde nem por quê. Por que será? Porque a gente é melhor ou pior do que alguém? Não. Porque a gente não passou na lição de casa da vida passada. A gente não aprendeu o que a gente deveria ter aprendido, mas tantas coisas sim têm que acontecer, pois é. A verdade é que quando a gente, em público, agora eu acho que está bem menos essa questão, né? Mas há muito tempo, e nem tão tempo assim, quando se falava em vida passada, em espiritismo, né? Em religiões que estavam ligadas à parte espiritual, era como se a gente estivesse falando de coisas que eram pecados, porque a igreja, ou mesmo o judaísmo, ou mesmo outras religiões, não entendem sobre essas outras vidas, né? Ou quando Jesus fala que o meu reino não é desse mundo, que a gente não veio aqui para ser feliz, né? Claro que a gente veio aqui para conquistar, porque a gente só vive na materialidade. Mas quando a gente só vive na materialidade, ao longo do tempo, e um dia na nossa vida, a gente percebe que esse mundo material não é nada frente ao aprendizado espiritual.
E assim, quantas vezes a gente... Boa noite, gente, que chegou aqui depois do início. Durante esse tempo onde a gente teve, onde as pessoas não acreditavam em nada relacionado ao espiritismo, ou era muito preconceito falar sobre isso, ou era feio, ou era pecado, quantas, na Inquisição mesmo, quantas pessoas não foram, de alguma forma, tiradas da vida por conta dessa crença, né? Eram vistas como bruxos, feiticeiros, como pessoas que não faziam parte desse mundo, porque falava exatamente nessa parte espiritual. Porque não é que eram mágicas que aconteciam, mas eram situações onde o plano espiritual se manifestava de alguma forma, que só foi consolidado efetivamente esse estudo depois, né, depois do advento de Allan Kardec, que trouxe realmente essa doutrina como ciência. Né? Então, hoje a gente já sabe que a nossa doutrina em si ela não é uma fé cega, ela é uma fé raciocinada. A gente pergunta, a gente questiona, a gente vê, e as provas nos aparecem. Então, quando hoje a gente vai falar para alguém sobre esse outro lado da vida, muitas vezes a gente acaba sendo alvo de alguma brincadeira, de alguma piada, mas o quanto isso nos sustenta na nossa fé, né? O quanto isso demonstra a importância da gente ter firmeza naquilo que a gente realmente prega, de como a gente vive, daquilo que a gente faz. Porque uma parte da nossa história está aqui na materialidade. Apesar da gente achar que é um monte de tempo, vamos dizer, uma pessoa de 70, 80, 90, 100 anos, é um monte de tempo, no plano espiritual isso não é nada. É uma parte ínfima do nosso aprendizado, né? É uma parte muito pequena em relação a tudo aquilo que a gente traz. Por isso que muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo com a gente. Porque o que nos sustenta na hora do desânimo, na hora do cansaço, na hora de achar que a vida não vale nada, na hora de achar que a gente está passando por tantas coisas e a gente não deveria passar por isso, porque a gente é injustiçado, se a gente tiver um pingo de crença na nossa fé, e nós que estamos aqui juntos, reunidos, exatamente falando sobre isso, de que vale então a nossa crença, né, gente? De que vale a gente olhar para esses ensinamentos de Jesus se a gente não se prender, né? Ou não se perceber entendendo o que isso quer dizer para nós. E as provas, gente, elas estão o tempo inteiro na nossa frente. O tempo inteiro. Quantas coisas que não acontecem com a gente, que a gente fala assim, nossa, se não tivesse acontecido isso, talvez seria muito pior. Quantas pessoas deveriam tomar um voo, né, para fazer uma viagem e não fazem, e o avião cai? Isso o que é? São milagres, mas milagres promovidos por quê? Por o nosso merecimento, pela nossa forma de olhar para a vida, por a gente ter aprendido a lição que a gente deveria aprender. Então, quantas vezes a gente não crê que aquilo que está acontecendo com a gente é porque é o melhor que tem para acontecer? Porque é exatamente isso que a nossa doutrina, de alguma forma, está nos mostrando. É dessa forma que a gente, percebendo que as coisas são da melhor forma possível, a gente sempre vai ver o bom naquilo que é ruim. A gente sempre vai se preparar para entender que aquelas coisas que parecem doenças fatais, aquelas coisas que parecem que eu não sei por que eu estou passando por isso, o que eu fiz para merecer isso. Nossa, é tão comum a gente falar nisso, né? Nossa, o que eu fiz para merecer isso? Ainda a gente fala assim, nossa, mas que karma que eu preparei. É exatamente isso, não é que seja um karma, porque nada, mesmo dentro daquilo que a gente aprende na doutrina, é definitivo. Nada é assim, se você veio com essa missão, ou se você veio com esse karma, como a gente falaria, você vai naturalmente passar por isso. Então, vamos supor, sei lá, você definitivamente você fez alguma coisa de ruim para alguém e nessa vida você vai pagar da mesma forma. Às vezes a gente vai aprender e passar na lição fazendo de uma outra forma, e por merecimento, talvez a gente não precise passar pela mesma coisa, mas é um aprendizado que faz com que a gente entenda o que a gente não aprendeu antes. Então, por exemplo, uma pessoa que um dia machucou alguém e, sei lá, era uma pessoa que era bandida e cortou o braço do outro. Com a regeneração, com as intervidas, né, na erreticidade, ou seja, no plano espiritual, eu posso voltar nessa vida e, em vez de perder o braço inteiro, eu perder só uma mão, né?
Eu posso vir, por exemplo, com uma missão de vida de ter um câncer, que seria uma coisa muito dolorosa, e posso ter uma coisa menor. Vou ter por merecimento ou por aprendizado, eu vou ter alguma coisa um pouco mais suave por merecimento. Então, mesmo que a gente tenha nosso corpo perispiritual, que é o nosso, né, corpo espiritual mesmo, que é aquele que está ligado no nosso corpo físico e que manifesta nele antes de chegar em nós as informações. Então, quando a gente está doente aqui, o nosso perispírito também está doente por alguma razão. Então, mas por quê? Porque nesse perispírito a gente já vem com essa informação de que a gente precisa aprender aquela lição. Então, vamos pensar num câncer. Então, mas eu preciso definitivamente passar pelo câncer? Não. Eu poderia amenizar o processo dele, ou mesmo de uma quebra, de uma doença mais fatal, de crianças que desencarnam muito cedo, por exemplo. O que acontece às vezes com crianças que desencarnam muito cedo? Às vezes elas só precisavam de mais um tempo para finalizar a trajetória delas. E nesse tempo, ela precisa o quê? Vir aqui e ensinar alguma coisa para os pais e aprender também. Então, dependendo de como ela traz esse aprendizado na Terra, ela pode estar aumentando ou diminuindo essa carga kármica para a próxima encarnação. Então, por exemplo, pessoas que fizeram abortos no passado, agora, no presente momento, de repente, podem não ter filhos, mas podem trabalhar em creches com crianças, então fazer a parte delas com crianças. Pessoas que, por exemplo, tiveram suicídio, podem vir agora com esse resgate de serem pessoas mais firmes, mais corajosas, e cumprir esse papel para que ela não repita a informação do passado. Então, toda essa lição, gente, da reencarnação, elas vai nos demonstrar que cabe a nós, no presente momento, fazer a nossa parte para a gente diminuir essa trajetória kármica. Porque quando a gente fala em karma, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, né? Quando a gente fala em karma, parece que é uma coisa definitiva, tem que ser assim, acabou. Né? Então, eu fiz aquilo no passado, então agora vou estar passando tudo aquilo que eu fiz para o outro ou para mim mesmo. Eu acredito na trajetória, quer dizer, a gente vem com um papel, efetivamente, a gente vem com uma lição, e se a gente conseguir aprender essa lição, essa trajetória pode ser diminuída ou às vezes mesmo suprimida. Mas se a gente não aprender essa lição, é como na escola, a gente vai repetir de ano. Então, quando a gente replica a informação, é porque a gente precisava estar passando por isso. Para quê? Para a gente, primeiramente, e para quem convive com a gente. Porque ela é uma lição generalizada. Toda coisa que acontece com a gente, que parece que é só está acontecendo porque a gente é um infeliz e porque a gente tem um karma horrível, porque a gente fez alguma coisa, naturalmente o aprendizado não é só de um, é aprendizado do núcleo, ou das pessoas que convivem ali. Então, toda vez que a gente percebe que uma família tem que se mobilizar para cuidar de alguém da família, é porque é um aprendizado de todos, né? E porque em algum momento todos participaram dessa mesma ação, mas o mérito é individual. Quer dizer, o que a gente faz para ser um espírita fora do centro? O que a gente faz para provar a nossa fé na hora que a gente realmente precisa dela? Porque é só falar que a gente faz isso, que a gente vai no centro, toma passe, que a gente ouve a palestra, mas como é que na hora que a situação difícil chega, como é que a gente olha para isso? E é onde a gente diz que o espiritismo é ciência, né? Que essa doutrina que Kardec trouxe para nós, que codificou, ela é uma ciência, porque eu tenho as provas de que quando eu faço a minha parte, tudo se facilita. A minha trajetória kármica fica mais leve. É fácil? Claro que não é, né, gente? Se fosse fácil, a gente não estava aqui há milhões de encarnações tentando dar certo. Mas será que com tudo isso eu não estou preparando uma encarnação melhor para a próxima? Aí tem muita gente que fala assim, mas que adianta eu agora ficar aqui e na encarnação que vem eu não vou me lembrar de nada e não vou saber disso? Mas o seu espírito, que é eterno, sabe. Então, se hoje nós somos o que nós somos, é porque nós preparamos esse terreno para chegar aqui e utilizar desse aprendizado. Quanto do que a gente se propôs a fazer, a gente faz? 10%, gente. Quando a gente chegou aqui na Terra, a gente consegue efetivamente concretizar 10% do que a gente gostaria de fazer. Por quê? Porque aqui é exatamente para a gente aprender.
Porque se a gente soubesse que precisasse passar por isso, mas soubesse toda a história, talvez a gente não amadurecesse, né? E a ideia é exatamente entender como é que é essa evolução pessoal. A gente sempre brinca muito, né, entre nós médiuns ou pessoas que estamos trabalhando juntas, que se a gente está nesse papel, é porque a gente se propôs a fazer, porque também a gente fez algumas coisas no passado que a gente precisa estar ali. Então, muitas vezes, quando a gente vai no centro e acha que só está lá para assistir a palestra, tomar um passe, ouvir alguma reflexão, na verdade, se a gente está ali, gente, é porque é o lugar onde a gente pode diminuir o peso da nossa trajetória kármica. Porque ao ouvir as palestras, ao fazer o evangelho no lar toda semana, ou quando necessário, ao se preparar, né, a cada dia, ao fazer as preces que a gente pode fazer, ao fazer um voluntariado, ajudar o nosso semelhante a ser o melhor ser humano que a gente pode fazer, e cada um é de um jeito. E sendo o melhor que a gente pode fazer, a gente está amenizando todas essas dores, porque a gente está entendendo por que a gente vai no centro toda quarta-feira, nos trabalhos que a gente tem doutrinários, ou aqui na palestra de sábado, de domingo. Não é só porque a gente quer fazer um voluntariado ou porque a gente quer ser legal, mas porque a gente estuda para a gente se melhorar. Quer dizer, não é só quem está ouvindo a gente aqui que está sendo beneficiado. Nós estamos nos beneficiando do aprendizado, porque tudo aquilo, por exemplo, agora eu estou aqui falando, eu estudei, mas eu tenho certeza que 90% do que eu estou falando é o plano espiritual que está me intuindo. Eu tenho essa certeza. Porque eu sei que eu preciso falar as palavras certas para que possa ter ressonância com quem está aqui me ouvindo, seja hoje ou seja depois. Então, as pessoas poderem entender o que elas estão recebendo e se sintonizar com isso, faz parte do meu aprendizado também. Como é que eu vou falar as melhores palavras para eu poder estar sendo da melhor forma? Seja lá de que forma for eu esteja, né? Então, a gente se prepara, a gente faz a leitura. Então, por exemplo, para a gente ser... Todos nós temos a capacidade, o potencial de sermos médios, trabalharmos dentro da doutrina, fazermos voluntariado. Só que a gente precisa se preparar, porque senão como é que o plano espiritual vai poder se sintonizar, ou a gente vai poder se sintonizar com eles poderem chegar em nós, se a gente não tiver preparado para isso? Então, eu preciso, sim, estudar, eu preciso fazer o curso, eu preciso ler as literaturas básicas importantes. E quando eu vou fazer um trabalho, seja ele no dia que a gente tem trabalho na casa segunda, terça, quarta público, domingo público, e quinta ainda que o Claudio Mir faz o trabalho de atendimento, né? Para as pessoas poderem passar pela entrevista e fazer o tratamento de cura, que é uma vez, que na verdade é uma vez por mês, né? Então, todos nós aqui nos preparamos para estar nesse papel. Foi fácil? Claro que não foi. Isso de nós exige muita disciplina, que é o papel básico disso que a gente está fazendo aqui. O Evangelho no Lar, por exemplo, exige disciplina, porque o plano espiritual precisa de um dia marcado para saber quando ele vai poder se preparar para nos ajudar, porque senão fica, né, cada um fazendo o que quiser do jeito que quiser. Então, se a gente começa às 8 horas, por quê? Poderia mudar para outro horário? Poderia. Mas a gente achou, junto com o plano espiritual, o próprio, né, equipe de trabalho, já logo no começo, que o centro começou a trabalhar muitos anos atrás, que foi o melhor horário estabelecido para que isso congregasse mais número de pessoas. Mas a gente se preparou. Cada um de nós que vai ao centro, seja na segunda, terça ou na quarta, né, a gente estuda, a gente procura ter um dia mais ameno, a gente procura não abusar na alimentação, a gente procura não ter discussões, nem no trabalho, nem em casa. Se eu vou para o centro, por exemplo, e as pessoas não querem ir comigo, não tem importância, não preciso brigar por causa disso. A gente está aqui hoje assistindo a palestra, ninguém na minha casa quer ver, tudo bem, você vê, mas você se harmoniza, então você se prepara para entrar em ressonância com o que está acontecendo aqui, tanto na hora que a gente faz a abertura, quanto durante a palestra, onde vocês se sintonizam com essa informação e com esse aprendizado, que eu também estou aprendendo o tempo inteiro, porque eu li agora eu estou falando, porque o plano espiritual também está falando a partir de mim, assim como nas vibrações. Então, nessa hora, gente, é que a gente realmente prova e comprova o quanto isso é bom na nossa vida.
o quanto isso faz com que a gente saiba da capacidade nossa e do plano espiritual estarmos afinizados. Então, por exemplo, se eu vou no dia de cura, né, que é um dia muito, para nós é muito importante na cura, né, que é uma vez por mês aí, quem tem interesse depois pode pegar mais informações lá no centro de quarta-feira. Mas no trabalho de cura, nós que vamos trabalhar, né, com uma pessoa por vez, com aí, 20, 30 médiums, a gente precisa evitar alimentação pesada na véspera, a gente precisa evitar bebida alcoólica, não que eu beba, mas tem gente que gosta. A gente precisa ter pensamentos mais elevados. Por quê? Porque se a gente chegar na gandaia para fazer o trabalho de cura, como é que o plano espiritual, que cada um de nós temos os nossos mentores, os nossos acolhedores que vão trabalhar conosco, as equipes médicas, né, as equipes de socorro, como é que elas vão trabalhar através de nós? Se o meu perispírito, todo o meu campo energético, e eu materialmente estou totalmente estragado, né? Como é que ele vai poder chegar até nós? E não precisa ser muito, assim, não são coisas tão sérias e tão graves, mas são coisas importantes. Então, por exemplo, toda vez que tem o trabalho de cura, o que é sugerido, né? O palestrante que vai estar falando, evitar carne vermelha, evitar cigarro, evitar bebida. No dia do tratamento de cura, muito especialmente, evitar bebida alcoólica, evitar carne vermelha. Por que disso, gente? Porque com isso a gente entra em ressonância com a sutileza do plano espiritual. Porque para a gente poder estar preparado para isso, a gente tem que cuidar do corpo físico da gente, do corpo mental e emocional. Não adianta eu estar totalmente detonado emocionalmente e ir para um trabalho de cura. Como é que eu vou me abrir na hora que eu receber um passe tão forte? Porque o dia de cura é um dia de muita força, né? Então, como é que eu vou fazer essa ressonância? Eu preciso me preparar para eu realmente receber essa energia que vai estar me ajudando nos meus processos pessoais. Agora, isso a gente aprende falando aqui de novo da questão da reencarnação, né? A gente está aqui porque a gente provavelmente não passou nas lições. A gente deixou de fazer algumas coisas que seriam importantes para a nossa evolução, para a evolução social, para a evolução do mundo, né? Que chegar à perfeição, que seria Jesus para nós como modelo, né? Mas como é que eu me afinizo com essa energia toda? Então é isso, quer dizer, encarnação, nós fomos primitivos um dia, todos nós. Com certeza a gente já foi homem das cavernas aqui na Terra mesmo, ou a gente veio de outro planeta e foi derregrado do planeta e veio para cá para começar nossa trajetória, como a gente sabe que o planeta Terra hoje está passando por isso. Então, o planeta Terra era um planeta de dores e expiações, e hoje ele é um planeta que, daqui a alguns anos, aí, sei lá quantos, 200, 300 anos, ele vai ser um planeta de evolução. Então, o que está acontecendo? Todos os espíritos que estão aqui endurecidos, que são endurecidos, pessoas mais duras, pessoas com maldade, pessoas que não têm um processo evolutivo, elas estão sendo levadas para planetas para recomeçar uma trajetória kármica. Mas por quê? Porque eles tiveram oportunidade, todos nós tivemos a oportunidade de aprender e tem gente que não aprendeu. Então, gente, Jesus, Deus não castiga ninguém. Não existe esse pai que castiga. O que nós temos aqui é amor puro. E todos nós, como pais, com certeza, todo mundo aqui que é pai, mãe, avô, seja lá que tem alguém para cuidar, o que a gente quer? Que nossos filhos andem, ou os netos, sei lá, que eles andem com suas próprias pernas e felicidade pessoal e crescimento, porque a gente não vai estar aqui para sempre. Né? A gente vai desencarnar uma hora, como é a lei da vida, né? Da hierarquia da vida. Só que o que acontece? Se a gente não preparar eles para a vida, se a gente não mostrar para eles a importância da vida, o que a gente vai fazer? A gente só deseja que eles possam ter as melhores opções de vida, mas se eles errarem, a gente pode consertar? Não tem como. Os erros após a idade adulta, obviamente, elas são individuais. Então, a gente vai aceitar que nossos filhos errem quantas vezes eles quiserem e a gente vai estar lá acolhendo. Essa história de pode sair de casa, não quero mais você aqui, você errou, você não é mais meu filho, isso não existe. Porque se esse filho veio para nós, é para a gente aprender e esse filho também aprender. Nós já tivemos outras histórias juntas, então a gente está junto para aprender. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que, assim como o nosso Deus e Jesus não são punitivos, eles são puro amor, nós também somos puro amor. E nós vamos entender que nossos filhos, assim como nós um dia,
temos a liberdade de errar e refazer ou se enganar quantas vezes a gente quiser. A trajetória é nossa. Nós somos as únicas pessoas, nós, espíritos, materializados ou não, que vamos ter que conviver o resto do mundo e da vida com a gente. A gente não vai. A cada encarnação a gente muda as famílias muitas vezes, ou não, dependendo do aprendizado. Mas por quê? Enquanto a gente não aprender, a gente vai voltando. Então, é que nem na escola. Se eu não aprendi aquela lição de matemática, de português ou de geografia, eu vou ter que repetir aquela matéria. E é isso que tem que estar na frente da gente, que acredita naquilo que a gente está, que pratica a ciência do espiritismo, que pratica o aprendizado da nossa doutrina. E hoje nós temos muitos livros, independente da codificação, enfim, de Kardec toda, a gente tem muitos livros, muitos romances, muitos autores, né, que estão trazendo, né, como psicografados muitos livros, que falam tudo o que acontece no outro lado, né, na erraticidade, como a gente fala. Agora, é muito fácil a gente falar, não, eu vou ser um bom espírito, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Fora do centro, eu pratico algumas coisas que não são tão legais, mas tudo bem, eu estou fazendo a minha parte. E aí eu estou fazendo o quê dentro desse sentido? Eu estou evoluindo, eu estou trazendo o meu real aprendizado. Porque, no fim das contas, quando a gente assiste os filmes, né, que a gente tem aí que são psicografados e que viraram filmes, né, a gente tem, por exemplo, o Nosso Lar. O Nosso Lar ele vai mostrando a trajetória do André Luiz, vai mostrando a trajetória também de ser médico e de como ele não foi parar efetivamente na colônia muito rápido, teve que passar por algumas coisas. Mas o que acontece com isso? A gente acha que porque a gente está aprendendo, que a gente faz o evangelho, que a gente está tentando fazer o nosso melhor, que a gente vai parar para uma colônia direto. Vai nada, gente. A gente primeiro vai ter que aprender algumas coisas para chegar nessas colônias. Então, assim, voltando um pouco para o tema aqui da nossa palestra, para eu ir finalizando, é entender assim, o quanto eu realmente consigo ter a fé raciocinada, provar a minha fé para mim mesmo, para aqueles que estão à minha volta na necessidade, e entender que o meu único papel é a possibilidade da evolução. Então, isso que nos resta, gente. Não é só o dinheiro, não é só, né, só a materialidade em si, que faz parte dessa vida, mas não é só isso. A gente precisa ter um lugar onde se apegar. E a nossa fé raciocinada, ainda no nosso caso aqui, para quem acredita no que a gente está falando aqui, que é nós, é a gente efetivamente provar nossa fé nas horas das dores. Na hora que vem o desânimo, na hora que vem a depressão, na hora que vem a doença, é perguntar assim, o que eu tenho que aprender com isso? Por que eu estou passando com isso? Porque alguma coisa eu tenho que aprender. E para isso, eu vou me preparar. Então, é por isso que cada dia que a gente faz uma prece, que a gente faz o evangelho, que a gente faz nossas leituras, mostram para nós o fortalecimento. E claro que para nós ainda a prece, né, essa conexão que a gente faz com o nosso divino, com nossos mentores, né, com os nossos anjos da guarda ou com o plano espiritual, ainda é nossa maior possibilidade de chegar aonde a gente precisa chegar e passar pelas provas com mais leveza. Passar pelas provas com consciência do que a gente está passando e por que a gente está passando. E entender que não depende de ninguém, gente, é só a gente mesmo. Não depende de ninguém outro. E quando a gente entender isso, a gente vai trabalhar para a gente, para a nossa melhora, para o nosso aprendizado, em direção à nossa luz e à nossa evolução. Fiquem na paz do Mestre Jesus e com esse raciocínio aí da noite, para o Thales vir aí com as nossas vibrações e para vocês trazerem a sua aguinha aí para poder ela ser fluida para a semana aí, para nossas próximas lives, tá bom? Thales, é com você, obrigada. Boa, Lulu, muito obrigado. Boa noite, meus amigos, estamos aqui novamente para as nossas vibrações. Excelente palestra, viu, Lulu? Eu adorei. Sucinta, tranquila, mas com bastante conteúdo. Parabéns, viu, Lulu? Como sempre, você dando show, dando show. Obrigada. Maravilha. Lulu, vou botar você aqui de ladinho um pouquinho, tá bom? Para a gente ir para as vibrações, mas acompanha aí conosco, hein? Não nos abandone. Bom, meus amigos, deixa eu trazer o meu querido Mestre Jesus para nos ajudar nessas vibrações, porque ele do lado é sempre mais fácil, não é mesmo? Então a gente traz aqui ele
Eu vi que teve um pessoalzinho que foi chegando que eu não dei boa noite. Eu vou dar uma boa noite para vocês. Deixa eu ver aqui. Se eu perdi alguém, a Cleusa, acho que eu já tinha dado boa noite. A Marissônia eu não tinha dado. Boa noite para você, Marissônia. Para a Luara também. Oi, Luara. Deixa eu ver aqui. A Leda Oliveira também. Boa noite, Leda. O resto que só mandou mensagem pedindo vibração, eu já tinha dado boa noite. Então vamos lá. Colocaram suas aguinhas para fluidificar. Vocês viram que eu coloquei o aviso antes da Lúcia terminar para dar tempo. Quem esqueceu? Mas senão a gente já começa. Fechou? Vamos lá? Mais 30 segundinhos aí. Deixa eu ver como estamos aqui de tempo. Tá, hoje dá tempo, tranquilo. Estamos no horário. Não podemos furar o horário. Ó, a Fernanda também está lá. Oi, Fernanda Lacerda, boa noite. Michele, boa noite para você, viu? Para você também. A pessoa está agradecendo sua palestra, Lulu. Bom, pessoal, já deu tempinho. Vamos lá? Então, vamos começar fechando nossos olhos, nos acomodando confortavelmente onde estivermos, respirando fundo, uma respiração mais calma, mais contínua, mais regulada, aquela respiração mais funda para a gente nos acalmando, deixando as dificuldades de lado, para podermos começar a elevar nosso pensamento ao alto. Agora é nosso momento de concentração, nosso momento de vibração, nosso momento de doação, nosso momento de caridade. Então vamos fazer da melhor maneira possível, né? Com os melhores sentimentos, as energias positivas, para aqueles que mais precisam. Então vamos começar vibrando por todo o universo. Vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Vamos olhar para o nosso planeta Terra, que parece que as coisas estão começando a se acalmar, os dirigentes estão começando a dialogar, o pessoal lá de Israel, do Hamas, junto com o apoio dos outros países, estão entrando ali no momento de diálogo, no momento de compreensão entre si, para que possam cessar as hostilidades, para que a gente pare com ceifar vidas humanas, porque não tem necessidade disso. Eu sei que o conflito lá vem de milênios, é muito difícil mesmo, mas nós já estamos em 2025, né? A sociedade mudou, o ser humano evoluiu. Não é possível que a gente ainda precisa resolver os problemas com bomba e drone e exército, né? A gente tem que sentar e conversar. Sei que não é fácil, mas a gente tem que orar por isso. Mesma coisa em Rússia, Ucrânia, né? Mesma coisa nos países em guerra civil, né? Na Síria ainda tem, Líbia, na África, Mianmar, teve uma situação conflituosa recente aí de guerra civil, né? Coisas difíceis que, em 2025 já, até quando a gente se pergunta? Então a gente tem que orar muito e vibrar muito dos dirigentes, dos das nações, porque essas coisas são resolvidas de cima para baixo, não adianta. Se os dirigentes não tiverem boa vontade e não apresentarem seus cessares de fogo, a coisa não vai melhorar. Então vamos vibrar por eles, para que eles possam, através do diálogo e da diplomacia, chegar à paz mundial. Vai para o nosso planeta que está em transição, para regeneração, precisa desse momento de paz. Uma hora vai ter que chegar. Mesmo que demore, mas uma hora é o caminho. Não existe outro caminho de um planeta em regeneração sem passar pela paz mundial. Então nós oramos muito, pedimos e vibramos muito pelos dirigentes. Vamos também pedir agora e orar pelos dirigentes do Brasil,
que eles possam tomar as melhores decisões a favor da maioria da população, sem atitudes mesquinhas, sem atitudes de benefício próprio. Que os dirigentes vejam, sim, as dificuldades do povo brasileiro. Porque lá de Brasília parece que eles vivem num outro mundo. A realidade deles parece que é diferente da rua que a gente vê, da população em dificuldade. Eles vivem outra realidade. Então a gente tem que orar e pedir muito e vibrar muito por eles, para que eles caiam em si e vejam a realidade da dificuldade do nosso país. Então vamos orar pelos dirigentes do nosso Brasil, das esferas federal, estadual e municipal, para que esses dirigentes abram os olhos e vejam as dificuldades, para que possam trabalhar para resolver os problemas da população e para que o Brasil possa dar um passinho a mais em diante de ser um país de primeiro mundo, um país evoluído, um país com redução da desigualdade, com o fim da fome, com o fim dos moradores de rua. É isso que a gente espera dos nossos dirigentes. Vamos vibrar agora, então, pelas delegacias, pelas prisões, pelos irmãozinhos em situação carcerária, aqueles irmãozinhos que cometeram seus erros perante a lei dos homens, que estão pagando suas penas. Que Jesus possa estar presente na vida deles, possa aparecer e intuí-los e orientá-los, que eles possam descobrir e sentir a presença de Jesus em suas vidas, para que se arrependam dos seus erros, cumpram suas penas e que possam voltar a conviver em paz com a sociedade, regenerados. Eu sei que a cadeia, o sistema prisional, é um ambiente muito difícil, mas eu tenho certeza que com Jesus, com o milagre, que só Jesus para fazer um milagre desse, então a gente pede por ele. Tenho certeza que o plano espiritual pode intervir, pedindo a Jesus para que ele promova esse milagre da regeneração dos irmãozinhos que estão no sistema prisional. Vamos vibrar agora, então, pelos irmãozinhos hospitalizados, onde houver um leito de dor, o hospital, as casas de saúde, que esses irmãozinhos que estão internados possam receber também a presença de Jesus, trazendo-lhes o milagre da cura. Que eles deixem o mais brevemente possível seus leitos, suas camas hospitalares e possam voltar a conviver com seus familiares e cuidar do seu tratamento, continuar seu tratamento em casa, sendo bem cuidado pelos familiares, porque não há ambiente melhor do que o nosso próprio lar. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos idosos, aqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso, em suas casas, nas casas de seus familiares. Vamos vibrar também pelos cuidadores dos idosos, que eles possam ter paciência e entender as necessidades desses irmãozinhos que estão no seu fim de vida. Vamos vibrar por todos os idosos, para que eles possam gozar da melhor saúde possível e que possam aí aproveitar esses últimos anos, sejam 10, 20, 30, o quantos precisarem aí, de irmãozinhos que já estão aposentados, que estão em momento de descanso e possam aproveitar esses anos da melhor saúde possível. Vamos vibrar agora pelas crianças, por todas as crianças, que elas tenham a oportunidade de crescer, se desenvolver, frequentar a escola e se tornarem adultos de bem. Que eles tenham a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, a doutrina do Mestre Jesus, o caminho de Jesus, conhecer sua vida e o seu legado, suas palavras e ensinamentos. E que essas crianças possam se tornar pessoas de bem, para que nós possamos ter um futuro melhor. O nosso futuro sempre reside nas crianças. Então, por isso que nós vibramos por elas. Vamos ver agora pelos nossos irmãozinhos viciados.
em qualquer tipo de vício, que Jesus possa tocar o seu coração e retirar-lhes a necessidade, a dependência física, química e psicológica. Que esses irmãozinhos que precisam de um tratamento aceitem o tratamento oferecido e que possam se livrar o mais brevemente possível de seus vícios. Vamos livrar agora pelos nossos irmãozinhos moradores de rua, pelas ONGs e albergues que os acolhem. Que eles tenham oportunidade de um prato de comida, tenham oportunidade de um banho quente, tenham oportunidade de uma cama, tenham oportunidade de um teto sobre suas cabeças. Que eles possam o mais brevemente possível deixar essa dura vida de morador de rua, possam ser acolhidos nas casas de seus familiares e que eles aceitem sair da rua. Vamos então vibrar agora pelos nomes aqui do chat. Por todos os irmãozinhos que têm alguma necessidade, que estão com os nomes aqui no chat, que estão com os nomes na caixinha de vibração, que estão na sala de cromoterapia, lá na caixinha de vibração da recepção. Vamos vibrar por todos eles. Cada um que colocou o nome lá sabe do que o irmãozinho precisa. Então agora de vibrarmos por eles. Pode ser questões de saúde, pode ser questões de doenças raras, ou doenças que ainda não têm cura, ou deficiências, né? Ou doenças mais graves, não importa. Todos os nomes que estão aqui no chat, nas caixinhas de vibração, nós vamos vibrar por eles agora. Vamos vibrar também por aqueles irmãozinhos com doenças crônicas, Alzheimer, Parkinson, problemas de saúde mental, depressão, excesso de ansiedade, irmãozinhos com deficiências, né? Com deficiência visual, de locomoção, surdos, mudos, irmãozinhos com autismo. Eu vi que aqui no chat alguém pediu para autismo severo, estamos vibrando por ele, né? Vamos vibrar por esses irmãozinhos que estão com doenças mais difíceis, né? Câncer, irmãozinhos com HIV positivo, outras doenças que não têm cura, como pressão alta, colesterol alto, que tem medicação, mas muitas vezes não tem cura, né? Problemas, aqueles irmãozinhos que têm problemas com glicose, que têm desequilíbrio da glicose, não é? Vamos ver também irmãozinhos com problemas de locomoção, dificuldade de locomoção, artrite, artrose, dores nas costas, dificuldades ali nas costas de disco, de coluna, que também são doenças que não tem cura, né? Não tem como a gente recuperar um disco de vértebra, mas tem que se poupar agora e ir cuidando, né? Temos outros tipos de doenças crônicas e raras. Vamos vibrar por todos esses irmãozinhos. São casos graves, casos que a gente precisa de uma vibração especial, precisa de uma dedicação de vibração, formar essa corrente maravilhosa, todos aqui unidos, mentalizando energias positivas, mentalizando cura, mentalizando bons pensamentos, energias positivas para esses irmãozinhos. Vamos doar o máximo que a gente pode de ectoplasma para esses irmãozinhos que precisam dessas curas, desses milagres. Vamos vibrar também pelos irmãozinhos agora desaparecidos, adultos e crianças, e pelos grupos de busca, que esses irmãozinhos possam ser encontrados. E vamos também vibrar pelos irmãozinhos desencarnados, que possam ser resgatados diante do seu merecimento, conforme seu tempo e seu merecimento. Mas que muitas vezes, às vezes estão em locais que perderam a fé, que se esquecem de orar, que estão em desequilíbrio espiritual, em vibrações desequilibradas. Então nós vibramos por ele, nós intercedemos por ele, nós pedimos por ele. E vamos pedir agora, aproveitar que hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, que Nossa Senhora Aparecida possa intervir também, ela como um espírito de luz, possa intervir ao lado do Mestre Jesus e que ouça a nossa prece,
ouça as nossas vibrações e que possa nos atender. Todas as vibrações e os pedidos que fazemos pelo próximo, não pela gente, sim pelo próximo. Que nossa presença possa intervir em nosso nome, para que esses irmãozinhos recebam as suas vibrações, suas curas e seus resgates. Vamos embora agora, meus amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos colegas de trabalho, aqueles que nós convivemos todo dia, por aqueles nossos amigos mais próximos. Que possamos ter uma semana maravilhosa, abençoada, que nós possamos evitar conflitos, possamos ser abençoados para saber evitar esses conflitos e ter um melhor relacionamento do trabalho, dentro da nossa casa, com nossos vizinhos, com nossos colegas. E agora vamos pedir por nós mesmos. Sempre no final, não podemos deixar de esquecer, é um pedido mais simples. Eu sei que alguns precisam de mais, então podem pedir mais, fiquem à vontade, quem precisa aí, quem se enquadrou nas situações anteriores, pode pedir. Mas a gente também pede por nós, pela nossa casa, nosso lar, que a luz branca do Mestre Jesus possa entrar pelas portas e janelas, limpando, higienizando todos os ambientes, para cada vez mais nosso lar, nossa casa seja um lar de Mestre Jesus. E agora, meus irmãos, vamos agradecer. Agradecer a todas essas correntes maravilhosas que trabalham aqui conosco, que levam a nossa vibração, que ajudam a transportar essa energia maravilhosa, essas vibrações, esse ectoplasma que nós estamos doando. Porque quando nós vibramos à distância, são as correntes que transportam ele e entregam onde precisa ser entregue esse ectoplasma, essa energia. Então nós agradecemos muito essas correntes que trabalham conosco, correntes dos hindus, egipcianos. Sagrado Coração de Maria, no dia de hoje, agradecemos muito a vocês e a nossa querida Mãe Santíssima. Corrente das moças, corrente das crianças, dos médicos, dos enfermeiros, corrente dos franciscanos, corrente azul e todas as outras correntes que trabalham conosco. Muito obrigado pelo apoio de vocês, pela presença de todos aqui e formando essa corrente harmoniosa, essa corrente de união e de vibração e de doação e caridade ao próximo. Que assim esteja, meus amigos, graças a Deus. Deixa eu trazer a Lu de volta. Olha a Lulu aí. E aí, Lulu? E é isso, meus amigos. Boa noite, minha gente. Vamos encerrando por aqui. Olá. Muito obrigado pela presença de todos. Tenha um ótimo fim de domingo, um ótimo dia das crianças, um ótimo fim de semana, um ótimo dia de Nossa Senhora Aparecida. Uma semana maravilhosa para todos e fique com o Mestre Jesus, que assim seja. Boa noite, gente. Uma boa semana para vocês. Até breve. Até, gente.